Seu som ressoa e se espalha em toda a terra. Olá, meus irmãos e minhas irmãs, que alegria, que bom estarmos juntos nesse dia. Hoje, dia 13 de maio, sábado, onde a igreja celebra São Felipe e São Tiago. Peçamos a eles sua intercessão, que intercedam por nós, para que possamos nós também sermos apóstolos, discípulos fiéis a Jesus. E rezemos o nosso hino de Páscoa, esse período pascal das laudes, da oração da manhã, da liturgia das horas. Desdobra-se no céu a rutilante aurora, alegre exulta o mundo, gemendo o inferno chora. Pois eis que o rei descido à região da morte, aqueles que o esperavam conduz a nova sorte. Por sob a pedra posto, por guardas vigiado, sepulta a própria morte, Jesus ressuscitado. Da região da morte, cesse o clamor ingente, ressuscitou, exclama o anjo refulgente. Jesus, perene Páscoa, a todos alegrai-nos, nascidos para a vida, da morte libertai-nos. Louvor ao que da morte, ressuscitado vem, ao Pai e ao Paráclito, eternamente. Amém. Refrão do salmo de meditação deste dia. Seu som ressoa e se espalha em toda a terra. Qual o som que deve ressoar? O som da bondade, a voz de Deus. Deus que se fez palavra, que se encarnou, ressuscitou e vive em nosso meio. E esse é o verdadeiro som que nós temos que espalhar. A presença do Cristo ressuscitado, dizendo que Jesus ressuscitou. O Senhor está conosco. Por isso, se você encontrar alguém abatido hoje, triste, momento difícil que vem partilhar com você, que você percebe, dá um abraço, tapinha nas costas, diga: meu irmão, Cristo vive, ressuscitou, tudo isso vai passar, tem jeito. Não podemos perder tempo. Temos que ser pessoas que levam as pessoas também para mais próximo de Jesus, trazendo sempre um alento, um conforto, uma palavra que conforta e anima. O Evangelho do dia de hoje, tirado do evangelista São João. Naquele tempo, Jesus disse a Tomé: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. Se vós me conhecesseis, conheceríeis também o meu Pai. E desde agora o conheceis e o vistes. Disse Filipe: Senhor, mostra-nos o Pai, e isso nos basta. Jesus respondeu: há tanto tempo estou convosco, e não me conheces, Filipe? Quem me viu, viu o Pai. Como é que tu dizes: mostra-nos o Pai? Não acreditais que eu estou no Pai e o Pai está em mim? As palavras que eu vos digo, não as digo por mim mesmo, mas é o Pai que, permanecendo em mim, realiza as suas obras. Acreditai-me, eu estou no Pai e o Pai está em mim. Acreditai ao menos por causa dessas mesmas obras. Em verdade vos digo, quem acredita em mim fará as obras que eu faço e fará ainda maiores do que estas, pois eu vou para o Pai, e o que pedirdes em meu nome, eu o realizarei, a fim de que o Pai seja glorificado no Filho. Se pedirdes algo em meu nome, eu o realizarei. Palavra da salvação. São Filipe e São Tiago. O evangelho de hoje faz menção a Filipe. A primeira leitura, São Paulo, faz menção também a Tiago, falando da própria ressurreição de Jesus, que apareceu a Tiago. Como São Pedro e Santo André, Filipe era natural de Betsaida. O seu nome grego deixa supor que pertencia a uma comunidade grega helenista.
foi dos primeiros discípulos a ouvir o chamado do Senhor: segue-me. Pôs-se imediatamente ao serviço do Senhor e, bem depressa, começou a dedicar-se à missão. Segundo a tradição, São Filipe evangelizou a Turquia, onde morreu mártir. E São Tiago Menor, filho de Alfeu, era primo de Jesus, escreveu a carta de Tiago, foi testemunha privilegiado da ressurreição do Senhor, ocupando um lugar proeminentemente na comunidade de Jerusalém. Depois da dispersão dos apóstolos nos anos 36 e 37, apareceu como chefe da igreja-mãe, conforme diz Atos 21, 18 e 26. Morreu mártir por volta do ano 62, sendo precipitado pelos judeus do templo e lapidado como Estevão, apedrejado. Na sua carta, deixou-nos o testemunho da prática da unção dos enfermos já nos tempos apostólicos. É importante percebermos no Evangelho de hoje esse diálogo de Jesus com Filipe. As palavras de Jesus revelam-nos a comunhão que o liga ao Pai. É importante percebermos, é verdade, esse diálogo, essa conversa, quando Filipe pede: Senhor, mostra-nos o Pai. E Jesus nos diz a ele: Filipe, tanto tempo que eu estou com vocês não sabem, quem me vê, vê o Pai. E muitas vezes nos preocupamos: como será Deus? Que imagem tem Deus? Como Ele é? Jesus diz: quem me vê, vê o Pai. Somos imagem e semelhança de Deus. E nós precisamos pedir essa graça também todos os dias. Como Filipe, como Tiago, evangelizadores, missionários, discípulos de Jesus. E nós precisamos ter sempre isso em nós. Quem me viu, viu o Pai. Por isso que nós precisamos deixar transparecer em nós a presença de Jesus. E muito mais que isso, diante de cada pessoa, diante de alguma situação difícil que pode estar vivendo, diante de um momento de raiva, de um sentimento de ódio muitas vezes, chateado com alguém, ou lá vem aquela pessoa falar isso de novo, lembrar, no outro está a imagem do próprio Cristo. É isso que nós procuramos viver em Betânia e trabalhar na dinâmica de Betânia. O outro que vem a mim é o próprio Cristo. Foi isso que Padre Léo nos ensinou. Cada filho e filha que acolhemos, cada dependente do álcool e das drogas que nós acolhemos, é o próprio Cristo que vem até nós, desfigurado. É por isso que a imagem de Betânia é aquele Cristo desfigurado, uma imagem que não dá para retratar direito o rosto de Jesus, porque cada pessoa que vem a Betânia está desfigurada pelo álcool e pelas drogas. É o Cristo que vem. As pessoas chegam muitas vezes, tanto tempo na rua, jogadas, consumindo muitas drogas, chegam feias, sujas, magras, abatidas muitas vezes, irreconhecíveis, E nós vamos vendo aqui em Betânia a transformação, como que esse processo de restauração, as pessoas tornando a viver novamente, cuidando do seu corpo, se embelezando, com uma alimentação saudável, um bom período de sono. Mas é o Cristo que vem. E esse Cristo que muitas vezes vemos na rua jogado, é um dependente, alguém que tem coisas boas no seu coração. Muitas vezes a gente vê alguém naquele estado tão deplorável, pela droga, sujos, imundos, desfigurados de verdade. Mas ali há uma pessoa que tem sentimentos, que tem valores, mas que vive presa, amarrada pela dependência química. E é o próprio Jesus que está ali. E esse é o carisma de Betânia, acolher cada um como o próprio Cristo. E deve ser o carisma de cada um de nós também. Lembrando, Jesus disse a Filipe: quem me vê, vê o Pai. E nós temos que ver em cada pessoa. É por isso que eu dizia antes, no dia a dia de nossa vida também, encontramos situações tão difíceis diante de nós quando nos relacionamos, mas é preciso acolher bem, é preciso ter paciência, é preciso olhar com amor, porque ali está o próprio Cristo que vem a nós, desfigurado, machucado e ferido. Mas muitas vezes também se encontra assim no nosso coração. Quantas vezes nós estamos feridos, machucados, tristes e abatidos. E por isso nós devemos ir ao encontro de Jesus,
nos encontramos em situação de pecado, temos que ir a Jesus. Temos que ir ao sacramento da penitência, buscar o remédio para a dor da nossa alma, para a nossa ferida. É importante ir cada vez mais nos assemelhando a Jesus. Esse deve ser o nosso objetivo. E Jesus diz aqui, aquele que vive em Deus e para Deus, fará obras como Jesus fez. Por isso, tome posse disso. Se assemelhe a Jesus. As pessoas têm que olhar para você e perceber a presença de Jesus. E com certeza, pela ação de Deus, faremos as mesmas obras que Jesus fez, que é de salvar, resgatar as pessoas, acolher aquele que precisa e aquele que necessita. Por isso, rezemos. Mostrai-nos, Senhor, o vosso rosto e seremos salvos. Se revele a nós, ó Senhor. Queremos acolher a salvação contemplando o vosso rosto, contemplando a vossa face cheia de misericórdia. Queremos pedir, Jesus, um coração semelhante ao teu. Jesus manso e humilde de coração, fazei o nosso coração semelhante ao vosso. Jesus manso e humilde de coração, fazei o nosso coração semelhante ao vosso. Rezemos a oração pelo processo de beatificação do servo de Deus, Padre Léo. Apresente o seu pedido para esse dia, sua intenção, o seu milagre. Quem sabe alguém que você viu, que você está lembrando agora que precisa de uma graça, de um milagre. Peça ao Padre Léo que interceda por esses irmãos e irmãs, que interceda por você. Pai Santo, nós vos louvamos e vos bendizemos. E lembrados de vosso servo, Padre Léo de Betânia, cuja vida foi marcada pelo grande amor ao coração do vosso Filho e pelo acolhimento aos mais necessitados, tornando-se modelo para os que anseiam buscar as coisas do alto. Nós vos pedimos, cresça em nós o desejo ardente de amar e servir em santidade, como ele tanto ensinou em suas pregações. Concedei-nos, ó Pai amado, conforme vossa vontade e misericórdia, a graça que tanto necessitamos. Servo de Deus, Padre Léo, intercedei por nós. Quero convidar você a entrar em nosso site betania.com.br e conhecer um pouco mais do nosso carisma, da nossa missão. Vocês já sabem, né? Acolhimento dos dependentes de álcool e das drogas, mas também com os retiros, com a evangelização, porque Padre Léo sempre nos disse que cada um de nós precisa se transformar em Betânia. E com esses nossos recantos também espalhados pelo Brasil, né? Temos 4 recantos no Paraná, Curitiba, Irati, Guarapuava e Cianorte, em Lorena, São Paulo, próximo do Santuário de Aparecida, Italva, Rio de Janeiro, próximo ao Espírito Santo, e também Uberlândia, Minas Gerais. Reze pela missão, por nossa missão de sermos instrumentos de Deus para restaurar vidas e restaurar famílias. Lembrando que sempre estamos rezando por você também, todos os dias. Que Deus te traga paz, saúde, alegria. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.